Boa tarde, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Amados, mais uma oração da tarde, que Deus ele possa nos trazer, né, uma tarde maravilhosa, uma tarde de descanso, uma tarde de prosperidade. Gostaria de estar dividindo com você hoje Mateus capítulo 4, uma pequena reflexão, onde eu já estava meditando nessa palavra ontem, aí hoje eu peguei e abri o livro de Deus aqui, a palavra do Senhor, e fui meditar mais nela, né? E Deus ele me mostra coisas assim que, como é que eu vou dizer para vocês? São coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente se desespera. E não adianta que nós ficarmos desesperados, porque tem coisas que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu com o Filho de Deus. Por que que nós não vamos passar? Por que que não vai acontecer com nós? Então vou estar dividindo com você nessa tarde essa palavra aqui no Mateus capítulo 4. Mas antes de estar dividindo essa palavra com você, gostaria de te pedir, para você que ainda não é inscrito no meu canal, clique na palavra se inscrever, clique no sininho e clique na palavra todas. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Também te peço, deixa seu nome, deixa seu pedido de oração. Eu oro todos os dias às 3 da madrugada. Não deixo de orar. Amados, desse tempo todo que eu estou orando, que eu levanto, muito cansado, às vezes exausto. Eu acho que eu falhei uma vez só, mano. Que eu não consegui, eu não acordei ainda trabalhando. Eu não acordei. Quando eu fui acordar já era quase 5 horas da manhã. Mas aí eu faço a oração diária, né? E coloco vocês também na corrente de oração. Não foi a oração que eu gosto de fazer às 3 da manhã, porque é o horário sagrado. É o horário que Deus, ele fala com o homem também às 3 da madrugada, né? A madrugada às 3 da manhã tem um mover espiritual muito grande, que eu aprendi isso, que às 3 da madrugada o mover espiritual ele é muito grande. Então eu gosto de fazer essa oração às 3 da madrugada. E desses dias todos aí que eu venho orando, teve um dia que eu não aguentei, por causa do trabalho. Todos sabem, né, meu trabalho com caminhão, eu gravo vídeo dentro do caminhão. E eu venho aí nesse dia, eu não acordei, o relógio despertou, não acordei. Mas Deus ele sabe do meu cansaço, Deus ele conhece o meu coração, né? Amados, para você que está no TikTok, também te peço, clica no coraçãozinho, deixa lá o seu nome, deixa seu pedido de oração, coloca o nome do seu familiar, aquele que está passando por dificuldades, aqueles que estão passando por um caminho, né, tortuoso, às vezes nas drogas, na prostituição, um filho, uma filha. Deixa lá, deixa o nome, eu vou estar orando. Assim como eu estou orando também para aquela jovem, a Isabel, que ela está com câncer. Pela medicina ela está em fase terminal, mas eu estou orando para Deus fazer um mover na vida dela, que eu quero escutar ainda ela dar um testemunho muito forte na rede social dela, saber que ela foi curada, ela poder dar um filho para o seu marido, para o seu noivo, que é a coisa que eles mais querem nessa vida. Pode ter certeza, um dia esse vídeo vai chegar até ela, até ele, e eles vão saber que existe aqui uma pessoa que ora e que torce por eles, para que eles possam construir a família que eles tantos desejam. Amém? Então vou estar fazendo a leitura para vocês, amados. Capítulo 4, no versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amados, passagem, ela é muito conhecida já no meio do Evangelho. Ela é muito conhecida por muitos cristãos, né? Por muitos cristãos, perdão. E é uma passagem aonde Jesus, Deus, né? Ele coloca ali seu filho à prova. Jesus nos ensina. Jesus nos ensina como lidar com o inimigo. Mas o Pai, ele coloca o seu filho à prova. A palavra de Deus, ela fala, mano, que o anjo, né, o Espírito Santo de Deus, pegou o Senhor Jesus, depois dele ter sido batizado pelo seu primo João. O Espírito Santo de Deus pegou ele e levou para o deserto.
para ser tentado pelo diabo. Só que o detalhe nisso tudo, amado, o inimigo ele não foi lá no primeiro dia, não. O inimigo ele é esperto. O inimigo ele não tenta você quando você tá forte. O inimigo ele não vai te afrontar quando você tá forte. O inimigo ele vai te afrontar quando você tá fraco. Quando você tá com uma dificuldade no trabalho, quando você tá passando por uma dificuldade financeira, ele vai colocar pratos para você. Quando você está passando uma dificuldade no casamento, ele vai armar laços para você. Então Jesus, a palavra de Deus fala, não sou eu que estou falando não. O pai pegou o filho e levou para o deserto. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. E tendo fome, Satanás veio até ele. Ou seja, no seu momento de fraqueza, de extrema fraqueza, porque ele estava, né, em forma de carne humana. Ele se fez carne nessa terra para entender o homem, para viver como homem, né, para saber a dor dos seus filhos. O diabo chegou até ele. Então, amados, se Deus colocou seu filho na prova, por que nós não passaríamos por prova? Por que nós seríamos diferentes? Se ele já fez um feito de que ele nos ama tanto, que ele deu seu filho na cruz por nós, para levar nossos pecados. Agora, por que ele não ia deixar também aflições para nós? Por que não iríamos passar por dor, não iríamos passar por dificuldades? Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que acha porque ela é filha de Deus, seja católico, crente, ubandista, seja espírita, ela não pode passar por privações, ela não pode passar por dificuldades. Não, amados. O Pai, ele já mostrou que ele nos ama dando seu filho. Ele já mostrou que ele nos ama dando seu filho. E não é por causa disso que o fardo não seria pesado. O Senhor Jesus Cristo, ele fala, entendeu? Eu vos aliviarei o fardo, mas desde que vocês venham até mim, desde que vocês andem, né, no meu caminho, vos aliviarei o seu fardo. Olha Jó, a história de Jó. Deus não permitiu que o diabo tentasse a vida de Jó. Jó perdeu, foi todos os seus filhos. Jó perdeu suas riquezas. Jó perdeu seu gado, perdeu sua família, perdeu tudo. Se fosse um de nós, amados, tivesse perdido um filho. Jó tinha 7 homens e 7 mulheres, 14 morreram. Se fosse um filho, nós já começávamos a criticar Deus. Se perdemos um carro, ô pai, por que o senhor não olha por mim, pai? Por que o senhor não olha por mim, meu Deus? Tirou os olhos de cima de mim, foi? Não, amados. Não é desse jeito, não. Acabando a toca, não. Vamos sofrer tentações, vamos sofrer aflições, vamos passar por dificuldade. Para quê? O Filho de Deus passou tentação para quê? Para mostrar para o diabo que nem só de pão viveria o homem. Não tentará o Senhor teu Deus. E que ele só deveria obedecer ao Senhor, se prostrar diante do Senhor. Então tudo isso, amado, que o Senhor Jesus passou é o que nós passamos. E as mesmas coisas que Jesus fez temos que fazer. Não tentará o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá todo homem. Então, eu gostaria de deixar para vocês nessa tarde que olhem às vezes para as coisas, para as dificuldades como um aprendizado. Olhem para as coisas difíceis da vida como uma vitória. Se você passou, você é vitorioso. Se você passou por uma doença, se você passou por um período difícil de perda grande, que te corrói, que te consome por dentro, você vai ser um vitorioso. Aquilo vai te servir para te amadurecer. Pode ter certeza disso. Deus, Ele nunca vai te colocar uma coisa que você não vai poder suportar. Como diz o ditado, Deus nunca dá um fardo, né, mais pesado do que aquilo que nós pode carregar. Mas você pode ter certeza, o Pai colocou o seu filho à prova. Nós somos filhos do Pai também. Estamos à prova a todo momento. Estamos à prova a todo momento.
Se vamos passar, isso é comigo, isso é com você. Se vamos alimentar o Espírito Santo de Deus, ou se vamos alimentar o inimigo, isso é com nós. Porque aquele que você alimenta mais é aquele que vai te dominar. Então, fique em vigilância. Fique em constante vigilância e coloquem uma coisa nas vossas cabeças. Nem toda dor ela veio para te destruir. Nem todo mal vem para nos destruir. Vem como aprendizado. Vai ser difícil passar por uma dor? Vai. Vai ser difícil passar por uma perda? Vai. Ninguém é de ferro. Ninguém é de aço. Ninguém é uma máquina que não tem sentimentos. Mas você pode ter certeza. O Pai que está no alto dos céus, Ele vai te dar o consolo. Ele é o Consolador. A Bíblia fala que Ele derrama sobre nós o bálsamo consolador. Então, se apega nessa palavra. Amém? Que Deus Ele possa confortar você, sua casa, sua família nessa tarde. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, visita cada um que aqui está. Aqueles que estão passando dificuldade, aqueles que estão passando, Pai, por prova, por lutas. Assim como o teu filho passou no deserto, Pai, 40 dias e 40 noites, jejuando, colocando em espírito a vida dele. Ele venceu o inimigo com as tuas palavras. Ele venceu o inimigo com as tuas forças. Que nós também possamos vencer o inimigo, vencer as armadilhas do diabo e colocar sobre a nossa família, porque somos coluna da nossa casa, colocar sobre a nossa família a fundação, que o Senhor seja o alicerce da nossa casa, que a nossa base diante de nossos filhos, da nossa família, de nossos familiares, seja o pilar da tua palavra. E eu te peço, meu Deus, não saia da nossa presença, e ande ao nosso lado, nos livrando e nos guardando, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espírito de morte, da bala perdida e do homem sanguinário. Pai, cuida de todos, Pai, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de empresa, de todos aqueles, Pai, que estão na estrada. Visita, Pai, aquela jovem Isabel, faça com que a vida dela seja um testemunho para que outras pessoas venham a crer no Senhor. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa nos dar paz, saúde e prosperidade. Cuida da minha filha, da minha esposa, dos meus familiares, dos familiares da minha esposa. Conforta o coração da minha esposa, Pai, que perdeu seu pai há poucos dias. Coloca sobre ela a tua mão consoladora e o bálsamo consolador seja derramado sobre a sua cabeça. Eu te peço, te agradeço nessa tarde. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.